muitas coisas exóticas da vez. E eu, como falei na apresentação, muito obrigada. Obrigado. Interessantíssimo. Naturalmente, eu acho que os alunos são alunos do primeiro ano, e eu acho que o Jacques Marcovitch, o professor Jacques, de certa forma, quando me pediu para dizer o que eu faço, eu não estava entendendo muito bem, a não ser fazer o meu marketing com você. Mas depois que o professor Rossetto fez a palestra, eu começo a entender melhor. Por quê? Porque se vocês não tiverem uma perspectiva histórica de como é que aquele país se transformou da antiga União Soviética, da qual a Rússia sempre foi a república mais importante, mas era uma de 14 repúblicas que hoje constituem a comunidade de estados independentes, e que existia sob a forma de um sistema econômico e político completamente diferente, era um regime, era um sistema do chamado socialismo historicamente concreto, como eu o chamo, aquela coisa do socialismo que se tornou historicamente possível, que era um país, o Sete falou várias vezes, a educação era gratuita, faltando comida, o governo distribuía comida, a saúde era gratuita, o sistema de organização da sociedade, da economia era completamente diferente. Quando ele fala dessas coisas exóticas sobre a forma dos russos negociarem, tem alguma coisa que ver com a ruptura daquele sistema, é a criação de um sistema novo, mas não é só a ruptura, é a criação de uma coisa nova. É a maneira pela qual essa ruptura se deu e como essa coisa nova está se estruturando. Quando ele diz jovens empresários que se tornaram ricos no processo de privatização, ele fala da privatização, que foram distribuídos vouchers para a população que não sabia o que fazer com isso. Ele, de certa forma, passa por cima daquilo que foi o grande trauma desse processo de transformação. Anteriormente, você tinha propriedade pública de todos os meios de produção. Os empresários russos daquela época não eram propriamente empresários, eram diretores de empresa, que eram nomeados a partir de uma lista que se tornou conhecida a partir de um romance de um escritor chamado Nomenclatura. Quer dizer, havia uma lista, uma nomenclatura de pessoas de confiança do Partido Comunista que eram indicados para as direções das empresas. O plano era feito centralizadamente e era depois, digamos assim, estruturado descentralizadamente nas empresas com a participação dos coletivos. Então, quando os trabalhadores da Autovaz, como o Rossetto disse aqui, disseram, não, quem vai comandar somos nós, porque eles estavam acostumados com essa forma de comando, estavam acostumados com esse sistema de gerência. E eu não tenho muito tempo, já são 6h30, quero deixar para vocês fazerem as perguntas, que eu acho que é mais interessante. Não pode esquecer desse detalhe, de que não eram empresários que estavam no comando das empresas. Eram diretores de empresa com as tarefas empresariais praticamente definidas. Ele tinha que organizar o sistema de produção internamente para cumprir metas que eram definidas centralizadamente. Então, mais um detalhe que é importante, ele falou do sistema primitivo bancário. Por que era um sistema primitivo? Porque no sistema socialista não havia circulação monetária. O que havia? Havia um sistema de compensação dos débitos e créditos entre as empresas, e a única moeda que circulava era a moeda corrente do pagamento de salários para fazer compras do comércio varejista. E você tinha o que como banco? Você tinha um banco estatal, onde estavam as contas das empresas e onde era feita essa compensação de uma empresa em relação à outra. E você tinha o Sberbank, Banco de Poupança, que é análogo à nossa Caixa Econômica Federal. Então você tem um sistema que ele é atrofiado do ponto de vista financeiro, o sistema monetário inexiste, ele tem que ser criado do zero,
Os empresários têm que se ajustar a um novo esquema de funcionamento, que é o esquema de uma economia de mercado, que é exatamente o oposto da economia planejada. Agora, vejam bem, mercado, vocês estão fazendo relações internacionais, não estão fazendo economia, não sei se vocês têm disciplina de introdução à economia ou coisa que valha. Na verdade, o mercado é uma instituição social. Você tem ofertantes e demandantes. Você tem um sistema de formação de preços que depende em cada setor, do setor ser de concorrência, eu não vou dizer perfeita porque isso não existe, mas de concorrência imperfeita, competitivo. Vocês têm um sistema de formação de preços oligopolista, vocês têm um sistema de formação de preços monopolista, que não são os tais monopólios naturais, são outros monopólios, e vocês têm a sociedade organizada em cima de instituições que, com a globalização, estão totalmente sendo transformadas em todo o mundo. Na Rússia, quando se dá a ruptura com o sistema anterior, ela tem que, ao mesmo tempo, criar as instituições que configuram o mercado. Ela precisa criar o que são essas instituições que criam o mercado. Respeito aos contratos, o Código Civil, que garante o direito de propriedade. Ela tem que criar o sistema de registro das empresas. Ela tem que criar um sistema de controle das finanças, porque agora passa a existir moeda. Agora é um banco central que controla a circulação monetária. Então, vocês vejam que ela funciona num mercado que está sendo construído, o mercado ainda não existe, com empresários que não eram empresários, eram diretores de empresa, com um sistema monetário atrofiado. Tudo passava pelo orçamento do Estado, que centralizava a alocação de recursos. Então, aquilo que parece exótico e que tem alguma coisa de particular em relação à natureza russa, que é uma natureza exuberante, ele destacou bem, é uma natureza exuberante. O russo, você não precisa ser autoridade para ser bem recebido pelos russos. O russo te dá o último pedaço de pão que ele tem na boca. Ele recebe bem. O russo é, digamos assim, receptivo. E tem uma tradição cultural de séculos. Não é? Agora, isso tudo, quando você vai para negócios, como ele disse, não é só na Rússia que fazer negócios não é uma coisa muito limpa. Aqui para nós. Pergunte para os nossos empresários quem não tem caixadores. E nós já temos aí um sistema fiscal estruturado há bastante tempo. Não é? Então, eu diria para vocês o seguinte: é difícil fazer negócio, acho que valeu a exposição dele. Só que vocês têm que levar em conta, quando examinarem isso, são duas coisas. Uma é o enfoque pragmático, como ele tem. Você vai para a Rússia, você tem que jogar o jogo. Tá lá. Outra é vocês que estão na academia, que tem que entender por que o jogo é jogado assim. É diferente o enfoque. Não que as coisas mudem. Você tem bandidos lá e você tem bandidos aqui. Não gravo. Paulinho. O que é o Paulinho? Vocês estão acompanhando o caso do Paulinho? O Paulinho é Flor de Sichere? É um grande negociante. Estava arranjando dinheiro do BNDES para construir estradas em 2 países latino-americanos. É um grande empreendedor. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no mundo de negócios, você joga o jogo e você tem que levar em conta como é que esse jogo se faz. Na academia, nós temos que entender por que esse jogo é assim. Era isso que eu queria acrescentar à belíssima ilustração que fez o Rossetti, daquilo que é a experiência dele negociar. E mais uma coisa que eu queria destacar, para mostrar relacionado com o que ele falou, é que, quando ele diz os empresários querem ganhar cada vez mais porque não tem certeza de ficar à testa, eu diria que não é só isso, se ele me permite.
é alguma coisa mais do que isso. É de que o processo de privatização na Rússia foi um processo de roubo escancarado da propriedade do Estado, da qual se apossaram esses famosos empresários, novos ricos, os chamados oligarcas, que se apoderaram da propriedade pública num processo de gangsterismo jamais visto. Existe um livro que eu adoto no meu curso de uma jornalista do Financial Times que morou na Rússia há bastante tempo, chama-se Cynthia Freeland. Ela descreve num livro o processo de privatização. O Financial Times é um diário econômico muito respeitado no mundo inteiro. Não podia ser diferente na Rússia. E ela tinha acesso a autoridades, como eu tenho acesso à casa da minha tia. Muito simples, mas... E ela conta as reuniões e as coisas que aconteceram. O nome do livro, para vocês sentirem o que é, The Sale of the Century. Sale pode ser entendido a venda, e sale pode ser entendido liquidação. O que houve foi uma liquidação da propriedade estatal, apropriada da maneira mais agressiva e violenta pelos oligarcas e pelos novos homens da economia pública. Aqueles que concentram a grande riqueza na sua mão. Esse é um marketing meu, se vocês quiserem mais, eu dou aula sobre o processo de transformação da Rússia. Esse ano não estou dando aula, mas o ano que vem eu vou dar. Terei o maior prazer de recebê-lo como aluno, inclusive para, digamos assim, não dá para em 1 hora, 15 minutos, meia hora, que foi isso aqui, discutirmos como é que esse processo de transformação se deu, não é? Inclusive essa passagem Gorbachev para Yeltsin para Putin é alguma coisa absolutamente fantástica que eu vou deixar para contar no próximo capítulo. Muito obrigada. Nós temos 25 minutos para as perguntas que vocês tenham para o nosso palestrante. A palestra vai. Essa reunião vai até às 7 horas, são 25 para 7. Estão abertas, está aberta ao público, à disposição de responder. Você, como vocês viram, não se recusa, está à disposição. Eu também estou, mas eu prefiro que vocês façam para ele. Como está sendo gravado, por favor, se identifique. Eu sou o Bruno, sou do último ano de Relações Internacionais. Último ano. Eu tenho 2 perguntas que são dirigidas, na verdade, tanto ao senhor como à senhora professora. Uma sobre a possível acessão da Rússia ao OMC. Gostaria que vocês comentassem sobre os possíveis jogos de poder que podem aparecer com consequências para o G20, para rodar. Não sei se vocês puderem comentar mais ou menos sobre isso. E também sobre uma questão mais especificamente sobre a nova Rússia. O fortalecimento do poder russo. Hoje, por exemplo, você tem as reservas russas. Antes era do Marco Zero, não tinha quase nada no sistema financeiro. Hoje as reservas russas são as mais fortes do mundo. E quais são as janelas de oportunidade do Brasil em relação a essa Rússia fortalecida com uma posição mais assertiva internacionalmente? Basicamente são essas 2 perguntas. Sobre o OMC? Bom, o problema... Eu vou responder a primeira e vou deixar aqui a perspectiva do Brasil com a nova Rússia, ou você responde. Eu vou tentar responder. Na verdade, a Rússia começou a negociar os
seu acesso ao OMC em 1993. Como vocês sabem, o processo de acesso de acessão ao OMC é um processo que passa por negociações, é multilateral, mas ele passa por negociações bilaterais com todos os países que participam da OMC, que tem que dar o approval para que esse país seja membro da OMC. A Rússia tem, para poder fazer isso, se cria uma comissão, um grupo de trabalho que recebe a proposta, recebeu no caso a proposta da Rússia, e vê em que medida essa proposta de ingresso atende aos requisitos de ser membro da OMC, em termos de tarifas, subsídios, livre acesso a mercados e outras coisas do gênero. Bom, a Rússia ajustou a sua legislação na medida do possível. A última nota emitida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Rússia sobre o andamento das negociações diz que só falta negociar com 2 países, agora com um terceiro, que é recém-agregado, que é os Emirados Árabes Unidos. Ela tem que negociar com a Geórgia e um segundo que eu não me lembro mais. Bom, na verdade, o processo de ingresso, e ela diz nessa nota, o Ministério diz nessa nota, de que existem alguns problemas na área agrícola, inclusive na negociação bilateral com o Brasil fez algumas exigências de ajustamento de subsídios e coisas no plano agrícola. Eu diria para você o seguinte: a acessão da Rússia ao OMC é basicamente um processo de natureza política. E por que é política? Porque a Rússia é um dos poucos grandes países do mundo que ainda não está na OMC, mas que é detentora de um bem estratégico chamado petróleo e gás natural. É detentora de armamento nuclear só comparável e em bases de inferioridade muito grande com o dos Estados Unidos. Todas as outras potências que têm armas nucleares são, como é que eu vou dizer, em relação ao que é a Rússia. E a Rússia como país, ela tem uma posição territorial absolutamente fantástica e privilegiada. Ela se situa como o espigão da Paulista, que tem 2 lados. A Rússia se situa entre o Ocidente e o Oriente. Ela tem uma cultura baseada no Ocidente e uma cultura baseada no Oriente. Mas não é só o fato, não é só a cultura. Ela tem acesso ao Oriente via China, países asiáticos, o pessoal do Pacífico, e ela tem acesso e ela supre todo o gás consumido, o grosso do gás consumido na Europa. Ela, não à toa, os alemães, os franceses, os italianos estão negociando com a Rússia um sistema mais seguro de suprimento energético. Então, a Rússia além dela estar estrategicamente situada, podendo negociar com qualquer parte do mundo, porque ela tem uma posição geográfica privilegiada, ela tem um passado histórico de relação com a China, por exemplo, também privilegiado, e a China hoje é um grande ator mundial. Mas a Rússia é detentora de uma grande riqueza mineral, riquezas naturais, não só minerais, florestas, madeira, não é só energia. A Rússia, ele falou aqui da Rustal, a Rússia tem minério de ferro, e a Rússia tem uma coisa que é muito cobiçada em termos de minério, que são os minerais não ferrosos. Níquel, cobalto, alumínio, cobre, tungstênio. A Rússia é um celeiro de matérias-primas. E a Rússia tem a tecnologia que o Rossetti falou. A Rússia é potencialmente um grande competidor no mercado internacional.
E a Rússia, nesse processo de transformação, ainda quer prazos mais privilegiados para se ajustar às normas da OMC no que diz respeito ao subsídio à sua indústria e à sua agricultura. Então eu diria o seguinte, não há da parte do Ocidente um enorme interesse de que a Rússia ingresse. A Rússia tem interesse, ela tem interesse para ela se colocar numa posição de igualdade com as outras nações do mundo, uma forma de se inserir competitivamente no cenário internacional. Só que ela está sendo, de certa forma, barrada é um termo forte, mas ela tem sido sabotada na sua pretensão de acesso. Essa história de negociar com a Geórgia, por exemplo, vai dar pano para manga para 1 ano, 2 ou 3 ainda. Os ministros da Rússia são confiantes que até o fim do ano esse processo está terminado e que a Rússia entra. Eu tenho minhas dúvidas a partir de tudo que eu leio sobre o que acontece. A Rússia tem um contencioso com a Geórgia no plano militar, que está beirando a guerra quente, não guerra fria, com a declaração de independência de duas pequenas repúblicas, a Abkhazia e a Ossétia do Sul, que teoricamente pertencem à Geórgia, mas que têm um grosso de população russa e que querem se juntar com a Rússia desde quando, 1990, houve a quebra da União Soviética e o Yeltsin disse para todo mundo: quem quer independência é hora de pedir. Essas repúblicas resolveram pedir. E isso está sendo hoje, a negociação com a Geórgia está sendo hoje o grande empecilho para ela aceder à OMC. Eu considero o processo de adesão da Rússia à OMC, claro que não só, mas com forte viés político. O que significa, a meu ver, que provavelmente até o fim do ano esse processo não terá. Até vale uma observação aqui que a professora comentou da Ossétia. A Ossétia é uma região que as pessoas ali, o povo ali, tem uma origem que poucos sabem exatamente de onde surgiu. Um povo, lá próximo teve o Beslan, aquela escola que teve aquele problema todo das crianças que morreram pelos chechenos, etc. Fica naquela região, uma região muito rica, inclusive. Agora, em relação às perspectivas, essa nova Rússia, né, como a professora bem lembrou, inclusive eu estou com isso aqui preparado. Quem fizer uma pergunta não muito... A mira laser aqui. A questão da nova Rússia, em termos de comércio, o Brasil está, eu diria, aproveitando muito pouco. Por quê? O comércio hoje entre Brasil e Rússia gira em torno de 6 bilhões de dólares. 5 bilhões de exportações e 1 bilhão de importações. Mais ou menos menos de 2% sobre o total do comércio dos dois países. Do PIB. E em virtude desse comércio desigual, o Brasil tem aproveitado muito e feito o seu trabalho de forma muito competente na questão das commodities agrícolas. Ou seja, exporta bem açúcar, exporta bem carne, café e tudo mais. Mas, do lado de lá, nós não temos feito quase nada. Ou seja, Rússia tem tecnologia na área médica, nós não fizemos quase nada. Na área aeroespacial, muito pouco. Marcos Pontes está liderando hoje uma frente para trazer tecnologia aeroespacial para o Brasil, da Rússia inclusive. Então tem várias áreas que direi que a Rússia ela é imbatível, que o Brasil, o empresário brasileiro não está aproveitando. Por quê? Porque é uma questão até cultural. É muito mais fácil se eu já tenho um negócio com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, pegando Japão, pegando Coreia do Sul, que eu já tenho negócios, o que é fácil, que já está acontecendo, do que eu ir para a Rússia, que é um país desconhecido, que tem talvez uma imagem que para mim ainda não é muito clara, a imagem eu digo comercial. A professora comentou de contratos, essa questão de contratos é muito séria, porque como a Rússia não faz parte da OMC, qualquer contrato de valor muito, digamos, muito alto é perigoso, porque você vai nomear aqui fórum da Suíça, você vai nomear Moscou, vão nomear Moscou, o outro lado vai ganhar com certeza. Então você tem peculiaridades aí, que nessa parte que a professora comentou, a parte legal em relação a grandes negócios, que não aconteceram, porque o empresário brasileiro
Ele tem pouca informação, e porque também tem essa questão legal. Mas eu acho que a principal é pouca informação, porque as grandes empresas de carne, de açúcar, têm base na Rússia. Se você pegar a Sadia investiu 80 milhões de dólares em Kaliningrado, que era a antiga Königsberg, que pertencia à Alemanha, Prússia. A Rússia ali é um lugar lindíssimo, a Sadia construiu uma fábrica de embutidos ali. Então tem investimentos ali. Só que é muito ainda focado aonde? Em carne, commodity, carne, açúcar, etc. Não é uma coisa que o Brasil está aproveitando, né? Então eu acho que vale a pena explorar a Rússia por esse lado. E a Rússia dá oportunidade. E detalhe, se você pensar que o brasileiro ele tem uma imagem muito positiva na Rússia, é importante mencionar isso. Nós temos uma imagem muito boa. Quando o russo imagina brasileiro, eles imaginam que é um povo alegre, um povo de um país muito bonito, belezas tropicais. Então, a mulher russa quer casar muito com um latino. Ela acha que o latino é interessante. Então tem essa coisa boa que a gente tem que aproveitar, né? Mas ainda está sendo muito pouco aproveitado, eu diria. Então as oportunidades são grandes em várias áreas, tanto de lá, da Rússia, como aqui também no Brasil, para eles investirem. Boa noite, meu nome é Renê, eu sou aluno de Relações Internacionais também. Eu sei que o tempo, inclusive, não tem muito tempo e a palestra seria sobre relações Brasil e Rússia, mas eu queria saber se, sem fazer um novo seminário, se é possível dizer que falar da CEI, da Comunidade de Estados Independentes, é só olhar para a Rússia e ignorar os outros estados. E o que pode ser dito em relação aos outros estados também que compõem a CEI, que tipo de autonomia que hoje eles têm, ou que tipo de peso político que eles têm nas negociações internacionais, e que medida que a Rússia se apoia nesses estados também. Eu diria para você o seguinte: a Comunidade de Estados Independentes é considerada, os países que compõem a comunidade, é considerada pela Rússia a área de maior prioridade nas relações internacionais. Assim como para nós o Mercosul, a Comunidade de Estados Independentes é a prioridade da política externa da Rússia. Qual é a autonomia que eles gozam? Eles gozam, no plano político, de autonomia total. Eu não conheço nenhuma restrição política imposta a esses países. Claro que existe, em função da defesa desta sua área, dessa área, considerada pela Rússia como a sua área de influência no plano internacional, existe atuação política de relações internacionais do governo russo. Isso ficou meio patente nas eleições na Ucrânia, por exemplo. Isso fica patente nas relações com a Bielorrússia. Isto fica patente nas coisas com a Geórgia, que não são propriamente Cáucaso, não é? Mas a Rússia tem relações comerciais, inclusive, de troca, de intercâmbio de petróleo e outras coisas, com alguns desses países. Cazaquistão, por exemplo. Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, não é? A Rússia exerce uma influência muito grande, mas eu não diria que eliminando a autonomia deles. Ao contrário, o Uzbequistão acaba de impor, o Turquemenistão acaba de impor à Rússia o preço internacional do gás para o fornecimento de gás para a Rússia. A Rússia comprava, eu não me lembro agora as cifras, a Rússia comprava o gás através da Gazprom. A Gazprom é a empresa monopolista que explora o gás na Rússia. Em dimensão, ou então em função do seu papel na Rússia, se pode comparar a nossa Petrobras. É um monopólio que atua no setor energético. Basicamente gás, com alguma entrada no setor de petróleo. Como ela não tem o gás suficiente para atender a demanda internacional da Rússia, ela compra uma parcela considerável de gás do Turcomenistão. E ela comprava esse gás na base de uns $100 e tantos por 1000 metros cúbicos, uma coisa assim. Eu não tenho o número agora de cabeça, tenho isso registrado em algum lugar.
e passou praticamente ao dobro. Porque uma das exigências relacionadas, inclusive, com o ingresso ao OMC, é que a Rússia teria que praticar preços do mercado internacional do petróleo internamente e pagar preços internacionais por aquilo que compra. E a Rússia cedeu e está pagando esse preço ao Turcomenistão pelo gás, coisa que sem autonomia não conseguiria fazer, eu acho. Não sei se eu respondi na medida do possível. Professora, posso pedir licença fazer uma pergunta? De licença não, o palco está aberto. Eu sou aluno também do segundo ano de RI e eu queria fazer uma pergunta, mas é voltado um pouco mais para a segurança internacional. Todo mundo sabe que a Rússia tem uma esfera de influência em torno das ex-repúblicas socialistas. Eu queria saber como ela está encarando esse movimento cada vez mais contínuo em direção às suas fronteiras da OTAN, que foi uma organização militar que surgiu justamente para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, enfim. Agora a Geórgia e a Ucrânia estão com um projeto de entrada na OTAN. Como a Rússia encara isso? Quais são as ações dela para se proteger, alguma coisa assim? A Rússia entende que esse movimento da OTAN... Primeiro vamos fazer uma observação. Quando houve o acordo da Rússia com Bush pai, houve um acordo anterior que a Rússia se retiraria dos países da sua área de influência na Europa Oriental e a OTAN não avançaria. A promessa não foi cumprida. A OTAN continua chegando perto. E a Rússia considera esse movimento da OTAN uma agressão à sua segurança. O professor Jacques me pediu, eu não sei se não distribuiu para vocês, um artigo que eu escrevi sobre a política externa da Rússia, a partir do discurso muito agressivo que fez o Putin em fevereiro do ano passado, em Munique, numa conferência internacional de ministros de defesa, denunciando e mostrando em que medida ela considerava isso tudo agressivo, a OTAN e as chamadas revoluções coloridas na sua área de influência, que começou com a Geórgia, depois se espalhou para a Ucrânia. Não é? Eu penso que o professor Jacques vai distribuir para vocês esse artigo, porque eu mandei para ele por e-mail. Então, as respostas estão todas lá, até onde eu pude ir. Claro que, deixa eu fazer só uma observação, porque agora está havendo mudança de governo. O Putin deixou a presidência do país, foi eleito por indicação dele, o que todo mundo considera uma eleição fajuta, de certa forma, porque você nomeou e o povo votou. Mas não é exatamente assim, porque o Putin goza de 80% de popularidade entre a população russa. Há um novo presidente hoje chamado Dmitry Medvedev. E o Putin passou a figura de primeiro-ministro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse processo de mudança, se imagina que alguma coisa vai mudar na política externa da Rússia. Ainda hoje eu estava vendo no noticiário internacional a visita do Dmitry Medvedev a uma base de mísseis balísticos da Rússia, dizendo que a Rússia tem que fortalecer o seu arsenal de defesa. Isto é, a postura, digamos assim, assertiva da Rússia, no sentido que vai defender a sua soberania e defender o seu povo, como dizem os dirigentes, se mantém. Não é se mantém. Então, aquilo que aparece no meu artigo, que é uma coisa que foi publicada o ano passado e que parece, de certa forma, ultrapassado, não está. Só acrescentar uma coisinha, que na hora de discutir essa política externa, existe a turma do deixa disso, a turma que abafa um pouco. O Putin é considerado o durão, o agressivo, o Medvedev é considerado... Não faça assim esse gesto.
é considerado mais suave, pelo menos retoricamente, mas os experts de política internacional dizem que estão torcendo para acordos entre os dois países. A relação Estados Unidos-Rússia está no pior nível desde que a Rússia existe, mas existem esforços no sentido de melhorar. E uma das coisas que não aparece nesse artigo, que é coisa do mês passado, é que houve um acordo assinado entre a Rússia e os Estados Unidos para liberar o acesso às instalações atômicas pelas empresas especializadas dessa área num país e no outro país. Quer dizer, vai haver negociação direta das empresas que trabalham no setor nuclear entre os russos e os americanos. Então, há toda uma perspectiva, quer dizer, há os que dizem que uma nova Guerra Fria está por aí, e há aqueles que dizem que não há interesse nenhuma das partes em que haja Guerra Fria. Esperamos que o Obama ganhe as eleições, bote o puxo para escanteio, e as coisas no mundo vão melhorar muito. Bom, então só me cabe encerrar. Em nome da coordenação da disciplina Seminários de Relações Internacionais e dos alunos presentes, eu registro nossos sinceros agradecimentos ao senhor Antônio Carlos Rossetti Filho pela presença e pelo brilhante seminário. Está escrito aqui, mas eu faço as minhas palavras do Jackson.